Oi, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês uma aula super interessante aqui da nossa formação geral básica. Olha o nosso tema de hoje, gente, absolutismo. Exatamente, a consolidação dos Estados nacionais europeus, os reis com poderes absolutos, o apoio da burguesia. Vamos rever tudo isso. Eu sei que vocês já viram isso lá no ensino fundamental e agora estão revendo aqui no ensino médio e é um grande prazer poder contribuir com isso. Vem comigo, olha só. O absolutismo, então, né? O que é o absolutismo, professor? Faz eu relembrar aí o que é o absolutismo. Olha só, o absolutismo, primeiro tópico, é um sistema político no qual o rei detinha a totalidade dos poderes do Estado, governando sem necessidade de prestar contas à sociedade ou instituições representativas. Basicamente, todo o poder estava nas mãos do rei. Muito bem. Ele governa com poderes absolutos, por isso, absolutismo. Esse momento também é chamado de o Estado Nacional Moderno, ou Estado Moderno, porque é a modernidade, a Europa já saiu lá da Idade Média, já passou pelo Renascimento, então é a era de ouro da modernidade na Europa. Por mais que você pense assim, mas o presidencialismo é que é moderno, a democracia é que é moderna. Não, mas ali a democracia, o presidencialismo é algo contemporâneo. A modernidade é aquele momento. É a época de ouro das grandes descobertas, das grandes navegações, etc. Ok? Então, olha o tópico 2. A sua ascensão foi impulsionada pela necessidade de, olha que essa palavra é chave, controlar revoltas sociais, unificar políticas fiscais aí no tocante à cobrança de impostos, viu, alunos? E monetárias, além de estabelecer uma administração centralizada após o declínio feudal, ou seja, após a Idade Média. Como eu falei para vocês, devido a todas essas necessidades, o poder foi concentrado nas mãos dos reis, em várias nações ali na Europa. Observa essa imagem, observa aí tudo que está ao redor desse círculo. Vamos por partes, não é? Uma coisa de cada vez. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui o número 1 e circular para você observar, o rei ele tem um poder supremo. Então ele controla o legislativo, ele controla o executivo e ele controla o judiciário. Tudo bem? O poder é absoluto dele, do rei. É um poder supremo. Tudo bem, alunos? Ótimo. Depois, em segundo lugar, esses reis criam os exércitos reais. Ou seja, é o fim dos exércitos particulares. Então agora tem uma força militar unificada. Mas, professor, tinha guerra antes disso, na Idade Média, então tinha exército. Só que funcionava assim, alunos. O rei ele tinha vários senhores feudais ao seu dispor, não é? Dependentes dele. E cada senhor feudal tinha ali uma força militar. Então eles juntavam essas forças militares feudais, dos senhores feudais, não é? E aí o que acontecia? Essas forças militares descentralizadas, em caso de necessidade, serviam ao rei. Tudo bem? Agora não, o exército é real, o exército é da nação, o exército é unificado. E se for pouco para uma guerra, o rei contrata mercenários. Tudo bem? Entendido? Ótimo. Vamos para o item 3 aqui, ó. Item 3, economia centralizada. Vamos ter, gente, uma série de unificações aí, porque antes, na nação daquele rei era muito comum em um local ser o peso uma medida, em outro local o peso seria outra medida. Exemplo, neste local do reino o peso ser em quilogramas, naquele local do reino o peso ser em libras. Neste local do reino valem moedas de prata, naquele local do reino vale moedas apenas de ouro. Então cada local do reino tinha sua especificidade. O rei absoluto, centralizador, vai unificar tudo isso, entende? Vamos ter então
uma única moeda, um único peso, medida de peso, únicas medidas para todo o comércio naquele reino. Ou seja, em todo o reino vai ter apenas uma moeda, valendo, vai ter uma unidade de medida de peso, valendo, vai ter medidas únicas, valendo. Entendem? É a centralização, é a unificação desses itens que vão ser primordiais aí para a economia, para o comércio. Em quarto lugar, nós temos aí a burocracia e as leis. Então nós vamos ter uma administração unificada e um sistema legal, ou seja, leis padronizadas. Em quinto lugar, não menos importante, para sustentar o Estado absolutista moderno, nós vamos ter a nobreza, a burguesia e o clero sustentando todo esse sistema, apoiando todo esse sistema. O clero não queria se distanciar do rei. A nobreza queria continuar com seus benefícios. Inclusive, os reis davam muitos cargos a essa nobreza. E a burguesia viu nesse momento uma oportunidade de crescimento. Então houve uma aproximação muito grande entre o rei, não é, absolutista, e a burguesia, porque os negócios da burguesia iam enriquecendo o Estado. Se vai enriquecendo o Estado, vai enriquecendo também quem? O reino, o rei. Ok? Tudo bem? Maravilha. Acompanha aqui comigo. Teóricos fundamentais do absolutismo. Isso mesmo. Pensadores, filósofos começaram a pensar, a se aprofundar sobre o tema absolutismo, sobre o tema poder absoluto nas mãos de uma única pessoa. E alguns vão começar a embasar esse sistema, vão dar crédito, vão falar bem, vão escrever sobre esse sistema. Acompanha aqui comigo. O primeiro aqui, o principal, mais conhecido de todos é Nicolau Maquiavel. Observa aí, Nicolau Maquiavel. Ele defendeu uma política pragmática, onde o governante deve usar todos os meios para manter o poder, dissociando a política da moral e religião. E ele deixou isso bem claro na sua obra-prima, né? O Príncipe. Essa obra de Maquiavel que foi um grande guia para uma liderança eficaz. Ou seja, o governante pode fazer de tudo para se manter no poder, para preservar o poder, ok? Outro aí, pensador importante, Jean Bodin. Jean Bodin, ele concebeu a soberania como um poder perpétuo e ilimitado do Estado, comparando o rei ao chefe de uma família, com a autoridade suprema sobre os seus súditos. Ele argumentava que a soberania não poderia ser dividida ou limitada. Ou seja, temos aí um grande defensor do absolutismo. Outro aí muito importante, Thomas Hobbes, que em sua obra Leviatã argumentou que o contrato social é essencial. Os indivíduos abdicam de parte de sua liberdade em favor de um soberano absoluto para evitar o estado de natureza, onde a vida seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Ou seja, eu abro mão do meu direito a uma certa liberdade ou de participar do governo em prol de um soberano que vai cuidar dos meus interesses, cuidar dos interesses da nação. Outro, Jean-Jacques Rousseau, o principal defensor da teoria do direito divino dos reis. É direito divino, você ouviu bem. Para ele, o poder do monarca era concedido diretamente por Deus, tornando o rei um representante divino da terra e suas ações, portanto, inquestionáveis. Segundo Jean Rousseau, ir contra as vontades do rei, os desígnios do rei, é ir contra o próprio Deus. É o direito divino dos reis, ok? Então nós vimos aí os pensadores principais, grandes defensores do absolutismo na modernidade europeia. Aí eu trouxe para vocês aí 3 grandes exemplos de monarquias absolutistas da Europa naquele momento, tá? Espanha, França e Inglaterra. Espanha, vamos lá, a Espanha. A Espanha era governada por Felipe II no século XVI.
A Espanha atingiu o auge do seu poderio, unificando vastos territórios e centralizando a administração, especialmente com o controle sobre as colônias americanas e a hegemonia marítima. Então nós temos aí a Espanha se unificando, se tornando um grande estado absolutista na Europa. Outro grande exemplo, a França do rei Luís XIV, por muitos aí apontado como a maior monarquia absolutista da Europa moderna. Ele era considerado o Rei Sol. Ele personificou o absolutismo francês. Ele disse uma frase que ficou muito marcante nesse momento do absolutismo. Muito marcante. Qual é a frase? Olha aqui, você já ouviu ela. O Estado sou eu. Ele queria dizer que nada estava fora do seu alcance no Estado, na nação. Todo o controle é dele. Essa frase reflete sua governança autocrática, marcada pela construção do Palácio de Versalhes, o mais magnífico de toda a Europa moderna, e pela expansão militar e cultural francesa. Outro grande exemplo, Inglaterra, Henrique VIII, ele fortaleceu o poder real com a reforma anglicana, a reforma religiosa, rompendo com Roma e centralizando a igreja. Contudo, o absolutismo inglês enfrentou forte resistência parlamentar, culminando aí em revoluções. No caso aí, culminando na Revolução Inglesa, que vai tirar o absolutismo mais tarde da Inglaterra, instaurando uma monarquia constitucional, parlamentarista, ok? Mas isso é para um outro conteúdo, um outro momento. Vocês percebem aí as três grandes monarquias absolutistas da Europa moderna. Então, o absolutismo ele tem algumas características que são imprescindíveis, que você deve se aprofundar nessas características aí, porque elas são constantemente cobradas. Vamos às 4 principais características do Estado absolutista. Primeira grande característica, a centralização administrativa e jurídica. Todo o poder emana do rei, eliminando a autonomia de senhores feudais e cidades. Temos aí a criação de leis uniformes para todo o reino e tribunais reais. Ou seja, enquanto que na Idade Média tudo era descentralizado, o rei tem poder e tem força, mas o senhor feudal também tem. Agora não, a igreja também tinha. Agora não, todo o poder está nas mãos do rei, tá? Ele comanda tudo. Todo o poder emana dele. Outra característica, burocracia civil e militar. Nós temos aqui o desenvolvimento de um corpo de funcionários públicos leais ao rei, além de um exército permanente, para aplicar suas decisões e manter a ordem no reino. Outra característica muito importante, nós vimos isso, a padronização fiscal e monetária. A criação de um sistema de impostos unificado, uma moeda única, o que facilitou demais o comércio, né, fortalecendo a economia nacional, tudo sob controle do rei, sempre. Outra característica muito importante, a imposição, a obrigação de uma língua oficial, a adoção de uma língua nacional como forma de unificar a cultura e a comunicação, consolidando a identidade do Estado e facilitando a administração. Tudo bem, pessoal? Entenderam até aqui? Relembraram? Ótimo! Então vem comigo exercitar. Acompanha comigo. O conceito de direito divino dos reis, defendido por teóricos como Jacques Rousseau, entre outros que vimos, né, como Maquiavel e etc., justificava o poder absoluto porque, letra A, o rei governava por escolha democrática da população. B, sua autoridade derivava diretamente de Deus, sendo quase inquestionável. C, os parlamentos tinham supremacia sobre o monarca. D, o povo poderia destruir o rei em caso de abuso de poder. Letra E, a igreja não tinha qualquer participação na legitimação do poder. Qual é a alternativa correta? Pelo que você relembrou? Muito bem. Letra B, a autoridade do rei derivava diretamente de Deus, sendo inquestionável. Muito bem. Atividade 2.
Luís XIV utilizou a arte e a cultura como instrumentos de poder político. O classicismo francês, a música, o teatro, a arquitetura barroca foram promovidos como formas de expressar a grandeza do monarca e do Estado. O Palácio de Versalhes, com a sua imponência e cerimônias elaboradas, servia para demonstrar poder, controlar a nobreza e reforçar a autoridade real. Essa prática evidencia que, letra A cultura e as artes eram usadas como instrumentos de centralização política e legitimação do absolutismo. B. O rei priorizava a liberdade artística e a autonomia cultural da nobreza. C. O classicismo francês funcionava apenas como lazer da corte, sem relação política. D. As manifestações artísticas eram produzidas exclusivamente para o povo, sem influência do Estado. Letra E. O rei não se envolvia na promoção cultural, delegando essa função ao parlamento. Qual é a alternativa correta, alunos? Muito bem. Letra A. A cultura e as artes eram usadas como instrumento de centralização, poder central, não é, política e de legitimar esse absolutismo. O que aprendemos hoje, então? O que aprendemos hoje? Que nós temos ali uma crise dentro da Idade Média e esse declínio feudal, né, cheio de guerras e epidemias, não é? E com a nobreza e a burguesia apoiando uma centralização para fugir de todos esses problemas. Com isso, nós vamos ter a consolidação do absolutismo. Vamos ter aí a formação de estados nacionais, de uma burocracia, de exércitos e de controle econômico, tudo sobre comando, sobre poder do rei. Então nós temos aí, pessoal, o absolutismo. Esse conteúdo é muito importante. Aprofundem-se sobre ele, tá? Esse é o principal marco da modernidade europeia. Isso vai influenciar muitas outras coisas que virão pela frente. Foi um prazer estar com vocês. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.